Bom, pessoal, primeiro de tudo, boa tarde. Obrigado pelo tempo e disponibilidade de vocês em participar dessa live que a gente vai fazer. O tema é a gestão de incentivos, se ela pode ser feita de forma eficaz. Eu vou estar compartilhando a minha tela agora, vou cortar o microfone, então espero que todos se sintam à vontade e aproveitem a apresentação. Vocês conseguem ver a minha tela? Oi, pessoal. Sim, Thiago. Ok. Bom, pessoal, então vamos lá. Fechando hoje mais um grupo de interesse da Azug, vamos tocar os assuntos aí de incentivo. Então, o tema de hoje, programas de incentivo e seus impactos na gestão de margem. É possível gerenciar esse tema de forma eficaz? A nossa apresentação de hoje vai estar dividida em basicamente 4 capítulos, mais uma sessão de questões, de perguntas e respostas, falando inicialmente da introdução, quais são os tipos de programa de incentivos e como gerenciá-los, e o mais importante, que é o tema eficaz de hoje, como fazer a gestão de margem de uma maneira eficaz, de maneira a trazer toda a margem como prioridade e basear as decisões no seu nível de retorno. Compartilho aqui com vocês os contatos, no final da apresentação vão estar disponibilizados também. Basicamente, Marcos Inácio, que é o nosso diretor aí de Vendas Brasil, e eu como gerente de pré-vendas, faço análise dos requisitos e análise de aderência da solução com o requisito de vocês. Minha formação eu sou um consultor SD desde 2003, atuando com projetos e implementações SAP, implementações do zero, rollouts, etc. E há mais de um ano na Vistex, atuando na área de gestão de go-to-market e programas de incentivo. Primeira pergunta que vem é, por que Vistex? Porque é uma live onde a Vistex está apresentando sobre programas de incentivos e gestão de margem. Basicamente, o grande diferencial da Vistex é que ela é um Solution Extension, ou o nome Solex, que nada mais é que uma extensão do SAP Standard como um módulo standard, como um add-on. Ou seja, todas as soluções e ferramentas que vão ser apresentadas na tarde de hoje são de módulos que têm o namespace standard, que é atendido pelas soluções, como se fosse SD, MM, FI ou CO. Informações importantes aqui para contextualizar. A Vistex hoje tem mais de 70 clientes no Brasil, mais de 1.000 clientes no mundo, em todas essas indústrias aí que estão representadas, como varejo, manufatura, consumo, distribuidores, automotiva e algumas importantes de agribusiness. Friso nesse momento também que as nossas soluções são localizadas e para gestão de margem e pricing é a única ferramenta do portfólio da SAP, do Sales Bag da SAP que é localizada. E também como um Global Partner, a Vistex ganhou como parceiro do ano de 1920 o SAP Pinnacle Awards, que é um prêmio de grande relevância globalmente falando. Adicionando informações higiênicas aqui para que a gente possa prosseguir no tema relacionado a negócios. É uma solução que incorpora reports, tanto eles operacionais como dashboards para tomada de decisão assertiva, e eles podem ser tanto operacionais quanto preditivos, baseados em modelagem de dados. Todos os produtos da Vistex estão homologados em todas as versões SAP, ECC, Suite on HANA, HANA On-Premise ou Private Cloud. E o importante a Vistex, contratualmente, por ser um Solution Extension, um Solex, ela segue o roadmap da SAP. Então, se hoje vocês estão em ECC e vão migrar no futuro para o S4, a Vistex tem um roadmap de migração e a homologação que sai todas as novas versões, 1709, 1809, seguindo o S4. Então, muito importante que isso é uma diferença frente a qualquer desenvolvimento que vocês façam de maneira caseira. Abordando agora, quais são os tipos de programas de incentivos? Vou passar um vídeo para vocês com o contexto e o novo programa de gestão de incentivos que a Vistex tem. Então,
Tiago, Oi, não estamos ouvindo o som, deixa eu compartilhar novamente. por favor. Bom, pessoal, em resumo aí no nosso vídeo, basicamente, Now to WhatsApp é a campanha da Vistex, que em uma tradução literal seria agora tudo soma, ou seja, agora tudo faz sentido. Então sabemos que todas as empresas elas têm umas centenas, dezenas, infinidade de incentivos que vão desde rebates de compras, rebates de vendas, administração de rights and royalties, chargebacks, que são as solicitações de crédito e toda essa conciliação, promoções, gestão de canais como fundos e de verbas e investimento em marketing. A grande pergunta é possível gerenciar esse tema de forma eficaz? Então, qual é o conceito da Vistex para sugerir ou para recomendar esse condicionamento de negócio? Primeiro veja os números, veja o que realmente funciona e veja o que fazer em seguida. Para quê? Para isso gerar valores para o negócio e trazer a visibilidade. A partir disso, você acelera o que realmente funciona e desliga o que não funciona, que não traz lucro ou receita. Ou seja, a desculpa sobre a baixa visibilidade por causa da velocidade dinâmica de negócio, ela não pode mais ser justificada. Falando da estratégia de go-to-market, então no end-to-end, aqui numa espinha dorsal, sobre quais são os processos que a Vistex atende, desde a administração de contratos até a gestão de pricing, resultando em uma margem, existe uma série de questões e perguntas que fazemos para avaliar qual é o grau de maturidade da empresa e como estamos na gestão de programas de incentivos. Então, essa apresentação a gente vai compartilhar com vocês também no momento devido, mas as perguntas que nós lançamos agora para o mercado e para vocês contratos de preços e acordos de preços especiais, onde eles são gerenciados? Se você é um cliente SAP, tem um SAP, seja em ECC ou em S/4HANA, onde são feitos contratos de incentivo comercial e de estratégia de go-to-market? Onde entram os rebates, por exemplo? Como é feita a sua gestão de rebates, a pagar ou a receber? É importante, rebates é um conceito novo que vem sendo implementado no Brasil. Então, quais os tipos de programas de rebate que você administra? É por valor? É por faturamento? Ou ele é mais inteligente, baseado em metas, em mix de produtos, na combinação, na gestão do território, na gestão de KPIs, sejam eles comportamentais? Quais são os desafios a serem endereçados? Quais as necessidades adicionais de valor quando a gente fala em gestão de benefício, gestão de canal, de experiência com parceiro, por exemplo, fidelidade, pontuações, premiações, gestão de cliente indireto, patronagem, alguns outros processos como gestão de benefício. Gestão de canais, quando falamos dos trade spends, qual sistema você usa? Isso não está nem em SD, não está em MM, tem uma interface entre FI e os demais módulos,
como isso impacta na margem, quais departamentos utilizam as informações de trade spend, de marketing, de investimento, gestão de funds nos seus clientes, a própria administração de rights and royalties, seja no setor de mídia ou seja em empresas que têm, por exemplo, temos clientes aí que produzem um determinado pão que vem com um logo da Disney e é pago um royalty. Como é feita essa apuração, a gestão, tanto do pagamento do royalties, como do royalties a receber, dos dois lados? Gestão de performance, como você incentiva, como você condiciona os vendedores, seus brokers, seus parceiros, cooperativas, em qual sistema, você usa planilhas, você tem muito esforço manual, está tudo fora do RP. Para todos esses processos que a gente falou até agora, você exporta tudo do SAP e reimporta com os dados trabalhados, perdendo governança, perdendo rastreabilidade, perdendo auditoria. E o último dos temas, que é o foco da nossa reunião de hoje, que é como é feita a gestão de pricing, como é feita a gestão de promoções, preços, baseados em regras, em combinações, em acordos, free goods, atingimentos de metas, ou até cenários mais específicos, como um voucher, um desconto, um cashback que você tem, né, em uma compra online, administração de preços, gestão de tabelas de preço, aprovações. Sabemos que o SAP Standard não traz workflow de aprovação. Como que você faz quando você precisa aprovar, passar diferentes condições de composição de preço, como frete, margem? Como você publica essas tabelas para o mercado, para os seus clientes ou para os seus representantes internos? E a parte mais estratégica, quando estamos falando de Price Science ou Data Science, onde entra a parte de analytics, otimização de preço, cenários de simulação ORIF e waterfalls ou diversos dashboards que vão condicionar e demonstrar qual é a sua margem final. Ou seja, você pode até ter os seus programas de incentivos, oferecer um incentivo adicional para proteger seu market share. Porém, ele é vezes 1000 ou ele é extremamente hiperdimensionado e isso afeta diretamente a sua margem. Então, como margem é a nossa prioridade, é muito importante que tudo faça sentido. Recapitulando, quais são os nossos tipos de programas? Qual ferramenta utilizar? É onde a Vistex entra, sugerindo para vocês com 3 módulos, SAP, IA, Incentives Administration, Payback Chargeback e DMP, Data Maintenance Price. Esse é o pool, o set de ferramentas que a Vistex traz para adicionar toda essa capability, toda essa capacidade no processo de vocês. Focando em cada um dos módulos nesse momento, o primeiro deles, o módulo mais elástico, o módulo mais implementado por clientes no Brasil, onde falamos de Incentives Administration, o nome próprio já diz, administração e gestão de incentivos. Quais são os processos cobertos? Rebates de compras e de vendas. O que é um rebate? É um incentivo condicionado a um atingimento de metas, seja de volume, de valor, de quantidade, tanto para você recuperar de um fornecedor, os distribuidores têm muito isso, como o seu de vendas, um fabricante, uma manufatura, que condiciona a sua cadeia de distribuição e, através de metas, remunera esses atingimentos, esses KPIs. A própria remuneração variável aqui se engloba tanto o atingimento de metas ou performance para comissionamento para vendedores diretos, sejam eles funcionários que são administrados no RH ou prestadores de serviço que têm um pagamento condicionado. Quais são os desafios nesse momento? No Brasil, as empresas têm pagamento parcelado, tem inadimplência, tem devoluções. Sempre que estão falando em rebates ou estão falando em comissão, isso se torna um desafio na apuração de apagar do payout de todos esses cenários. E muitas vezes, quando a gente fala em flexibilidade ou capilaridade dos negócios, são onde entram os objetivos, com diversos KPIs comportamentais. Então, a ferramenta da Vistex vai te possibilitar fazer gestão, por exemplo, de folhetos, de visitas, de números de ligações e condicionar esses objetivos, os MBOs, no pagável, enquanto você vai acreditar para o seu cliente ou para o seu vendedor ou para a sua rede de vendas, para brokers ou parceiros
que faz a sua gestão de canais. Voltados para as bonificações, gestão de royalties, que também é feita previamente ou por grupo de produtos, o entendimento do ciclo de vida de produtos, um ponto único e centralizado dentro do SAP para gestão de contratos. Então, aqui o que a gente engloba? Desde o momento da minuta, da criação daquele contrato, com regras padronizadas, com assinatura, gerar o output, que pode ser um PDF, pode ser um documento Word, para coleta de assinaturas e o próprio armazenamento dentro do SAP, trazendo governança e auditabilidade. Administração de conta corrente, quando falamos em cooperativas ou associações, então você consegue ter uma gestão centralizada de tudo que você tem a pagar ou a receber de diversos parceiros ou linhas ou grupos de produtos e fazer a gestão desse contrato, desse conta corrente dentro do próprio SAP, evitando uma série de desenvolvimentos ou controles paralelos através de planilhas. Comissão para funcionários ou representante, frisamos aqui novamente porque você pode ter integração tanto com o módulo de RH quanto o módulo de MM para gerar os pagamentos, fazer o lançamento da Miro de recebimento, tudo baseado no mix de produtos, gestão de territórios e um grande pool de novas ferramentas com fórmulas flexíveis e workflow de aprovação em toda essa gestão de incentivos. Vou mostrar no final, tudo isso pautado por reporting em tempo real de analytics operacionais e preditivos. No segundo módulo, o Payback Chargeback. É importante frisar, esse módulo é o módulo mais vendido nos Estados Unidos, e porque pela característica de maturidade de mercado. Então, por esse módulo, você é capaz de controlar todo o chargeback e billback. O que seriam? São os claims, a solicitação de créditos, baseado não só no seu sell-in, mas já no seu sell-out. Então, se você é um produtor que tem um distribuidor e quer condicionar a sua venda, a sua gestão de canais, baseado não no seu sell-in, na sua emissão de notas fiscais, mas nos preços de vendas e a gestão do preço de canal, é onde você consegue entrar com um set de ferramentas para gestão de contrato de precificação, de price protection, gestão de verbas e marketing. O que é importante nesse momento? Diferente do IA, que está condicionado à cadência de faturamento, seja ela de compras ou de vendas, quando você faz a gestão de verbas de fornecedores, de marketing, você muitas vezes faz investimento em loja, em enxoval, em treinamento, você tem um calendário de investimentos, você tem marketing, gestão de promoções. Então é onde entra esse módulo para cobrir não só o que está intimamente ligado com a sua cadência de faturamento, pedido de compra ou de venda, mas também para o seu investimento feito adicional com reporte em tempo real. Quando falamos em gestões de promoções, falamos um pouquinho aqui do DMP. Esse módulo é o que faz a gestão de pricing, Data Maintenance Pricing, mas ele traz uma série de ferramentas adicionais que vai trazer escalabilidade no módulo de SD para alguns tipos de promoções que o SAP Standard SD não te traz, que é desde o mais simples, como uma gestão de preço fixo, como bonificação, compre X, ganhe Y, preço de kit, respeitando a nossa legislação, a tributação é no item pai ou no item filho, descontos e promoções por compra múltipla. Então, baseado num basket, numa cesta de produtos, você consegue definir preços ou descontos diferenciados, voucher, produtos grátis, recompra. Esse é um tipo de promoção muito legal, porque você pode fazer um desconto ou um preço diferenciado. A partir do 5º pedido, você tem um desconto, por exemplo, ou você aplica nos 3 ou 4 primeiros pedidos e depois você deixa de aplicar esse desconto para condicionar qual é o comportamento dos seus clientes. E o mais importante é que aqui também você consegue fazer controle de budget. Então, se, por exemplo, você tem 1 milhão de desconto determinado, você consegue fazer com que o seu próprio SAP gerencie esse budget. Uma vez atingido esse 1 milhão ou esse valor de budget pré-determinado, o desconto deixa de ser aplicado nas próximas ordens, trazendo muito mais flexibilidade e fazendo com que esse controle seja feito dentro do módulo de SD. Não mais através de relatórios ou desenvolvimentos, ou algum monitor que fica alguém analisando se foi atingido ou não aquele budget. Falamos bastante agora dos tipos de programas de incentivos.
Então, essas foram as ferramentas que trazem a escalabilidade ao SAP para fazer a gestão. Mas uma vez que você tem a gestão dos programas de incentivos, como eles afetam diretamente a sua margem e a sua última linha de resultado para ver se você está sendo lucrativo ou não. Porque às vezes você tem lá seu valor de nota, menos o custo, às vezes algum incentivo, você está positivo. Porém, quando você analisa quanto você investiu em marketing, ou em investimentos, ou em uma campanha específica publicitária, a sua margem está negativa. Então, qual é a visão da Vistex entender a gestão de margem? Qual é o modelo de waterfall proposto que vai desde da definição de preços até o pocket margin, até nossa última linha de balanço de resultado? Qual é a visão da Vistex sobre como fazer análise da margem? Então, vamos segmentar em alguns conceitos. Primeiro deles, gestão de preço e cotações. Na definição de preços, o que está coberto nesse módulo? É onde falamos de lista de preços, corredores de preço, coleta, seja de preço de concorrente, de preço de sellout, de preço ponta. Então, muitos de vocês que usam o SAP não têm a coleta ou o preço de concorrente dentro do SAP por algumas limitações. E a ferramenta vem para trazer escalabilidade e funcionalidades adicionais. Políticas comerciais, você condiciona as suas políticas, você configura dentro do SAP e o sistema se torna o guardião das suas políticas. Se a margem está positiva, se é negativa e se você vai, a partir disso, encaminhar para algum workflow de aprovação diferenciado. Agregando simuladores, o que vai acontecer se o dólar subir, se a commodity subir, meus componentes de preço, como eu segmento os meus clientes para ver as faixas, se eu estou tendo canibalização. Então, esse é o primeiro pilar da gestão de margem. Em seguida, as promoções e campanhas, que é o que a gente mostrou de compre um, leve outro, kits, números de recompras. Isso não está, muitas das vezes, influenciando a sua lista de preços, mas influencia diretamente como você condiciona e como você impulsiona as suas vendas, baseados em rebates de vendas ou na própria margem, quando falamos de recuperações e gestão de contratos. Então, análise de markup, incentivos, negociações e descontos especiais. E o último pilar, onde aí as empresas já estão sendo totalmente estratégicas, falando de incentivos de performance, a gestão de sellout, gestão de canais e de verbas de trading, que é onde entra toda a parte de investimento, desenvolvimento de pontos, enxoval, novas lojas e a sua margem final. Todo esse pool, esses níveis, esses tiers, falamos dos níveis de precificação, vão influenciar diretamente na sua linha final aí do balanço para saber se estamos sendo lucrativos ou não. Então, qual que é a situação muito corriqueira, muito comum de muitas empresas com que a gente vem falando e como a Vistex endereça esses problemas? Então, primeiro falamos muito em gestões manuais, planilha de Excel, falta de cadastro de políticas no SAP. Então, um erro que chega a custar milhares de reais por falta de uma política configurada no SAP faz com que você trabalhe as suas vendas numa margem negativa ou numa margem abaixo do custo e as políticas não estão no SAP. Vários sistemas ou gestão descentralizada, onde um departamento cuida de preço, outro departamento cuida de marketing, outro departamento dos incentivos, e aí quando você tem diversos sistemas legados com informações descentralizadas, como você vai ter relatórios e sistemas de análises para simulação de preço, para análise de margem e planejamento de descontos? Então a Vistex vem com um set de novas ferramentas, funcionalidades dentro do SAP, com o objetivo de um single source of truth, uma fonte única de dados, pautado por os relatórios e dashboards, simulações de preço, análises gross to net e algumas folhas de preços e proformas para essas simulações. Quais são os pilares da ferramenta de gestão de margem e preço que estamos falando? Então, primeiro pilar operacional tático, onde falamos de formação, simulação, lista de preços, cadastro de preços regulares, diferenciados, com o intuito de eliminar planilhas Excel. Muitos clientes hoje eles extraem tudo do SAP, trabalham no Excel, fazem as simulações e fazem um upload para o SAP. Por quê? Porque falta uma transação dentro do SAP que te traga
uma visão única, centralizada, de todos os níveis, onde você consiga ver os componentes de preço em uma tela única e como eles impactam no seu valor de nota fiscal ou na sua margem final. Então, o primeiro pilar operacional, o segundo pilar, falando em execução, onde você já agrega um peso na alteração de preço, então você consegue fazer proposta de preços, cotações pautadas por políticas comerciais, por fórmulas, agregar um workflow de aprovação. Então, nessa execução, você já alia o seu preço unitário com uma matriz que pode ser importada de dados históricos ou de previsão de vendas e dá um peso, uma proposta de preço falando. Essa alteração de preço, ela vai impactar na sua venda gross, ou na sua venda net, ou na sua margem em X% e te traga insights em tempo real de como fazer essa gestão de preço. Terceiro pilar, quando falamos de reporting, então um pool de catálogos para publicação de preço. Então, temos clientes, por exemplo, que publicam para lojas, franqueados, para sua rede de vendedores, a combinação de preços por planta, por linha de produto. Então, vem uma ferramenta que traz as suas tabelas de preço, mas com uma carinha de publicação. E os analytics, quando estamos falando de análise de profit and loss, análise de rentabilidade e cenários what if, onde você consegue, baseado em diferentes estimativas ou cenários de simulação de preço, ver como eles vão impactar diretamente na sua formação e execução de preço. E o último dos pilares, que é o pilar de promoções que a gente mostrou no slide anterior, mas basicamente trazendo em SD uma nova série de funcionalidades e flexibilidades, é um pop-up novo na sua ordem de venda, onde você consegue fazer toda essa análise de promoções complexas na entrada de pedidos. Então, qual que é a visão principal, o insight principal que gostaríamos de passar aqui com o DMP? Os preços e custos são calculados com base em parâmetros e componentes. Então, essa é a folha de preço, é uma tela do Vistex aqui, dentro do SAP, em Fiori, com mobilidade, seja no celular, no tablet ou no seu próprio browser, onde você consegue, de uma maneira centralizada, ver todos os componentes de preço de acordo com as suas combinações de preço, sejam eles por sequência de acesso, por organização de vendas, por grupo de produtos, por segmento de cliente, e os conceitos de preço, que pode ser o cost plus, baseado no custo, você saber qual é a sua margem de contribuição para chegar no seu preço de venda, ou o que mais tem sido praticado, aí, principalmente nas empresas de CPG e distribuidores, que é o conceito outside in, onde você faz a coleta do seu preço de ponta e vai decompondo esse preço com o markup da cadeia, com impostos diretos e indiretos, para chegar no seu preço de lista e no desconto específico para o cliente. E onde entram os cenários, baseado nessa folha de preço, você consegue fazer cenários comparativos. Então, essa sua alteração de preço alimenta os cenários e os cenários retroalimentam na sua folha de preço baseados nas simulações. Então, aqui o legal é, você cria diversos cenários e pode submeter esses cenários para aprovação, baseado no cenário aprovado pelo CFO, pelo departamento de vendas ou pela controladoria, você consegue fazer o write back aqui, escrever novamente nas suas folhas de preço quais foram os inputs desses cenários WARIF. Então, quais são os ganhos com a implementação do DMP? Qual é o set de funcionalidades que diretamente, de uma forma, a gente já traz escalabilidade para o SAP Standard? Então, aqui são as funcionalidades. Então, falamos, por exemplo, de manutenção centralizada de preços, listas de preços, corredores, coletas, as políticas comerciais, uma ferramenta de upload de dados externos, quando estamos falando de preço de concorrência e de sellout, o impacto das alterações em tempo real. Então, nessa tela vocês conseguem visualizar o Contextual Analytics em tempo real, qual é o impacto em gross sales, net sales e em margem, as políticas que são aprovadas ou encaminhadas para um workflow, tudo pautado em tempo real por dashboards, que a gente vai mostrar. E o intuito é sempre subtrair os erros, adicionar receitas e se tornar uma empresa lucrativa. Quais são os dashboards que a Vistex disponibiliza em cada um dos módulos? Então, primeiro, um waterfall, onde podemos sair, todos esses níveis, eles são intimamente ligados com o seu mapeamento dos programas de incentivo e com os pilares de preço.
de maneira que você saia desde o seu preço base ou preço de nota, inclua descontos on-invoice, off-invoice, para chegar na sua última linha de resultado e até somar em caso de recuperação, quando você tem o seu rebates de compras, o quanto você vai recuperar com seus distribuidores. E também a comparação entre clientes diferentes ou produtos diferentes ou grupo de ambos, grupo de clientes versus grupo B ou grupo de materiais versus grupo B. A própria saúde do seu negócio, como é feita a análise da saúde do business. Então aqui temos relatórios de dispersão, tendências, quais são os clientes que mais crescem, quais os clientes que estão diminuindo, qual é o white space que você tem de alguns produtos, tendências de crescimentos ao longo do tempo e os mapas de calor, que são muito importantes tanto para os vendedores. Por exemplo, aqui você consegue ver quais são seus top customers ou seus top representantes de vendas, analisando aqui por mapa de calor quem está mais agressivo, quais são os atingíveis, com todas as funcionalidades aí padrão de mercado como Power BI, ClickView ou todas as ferramentas, com navegação em tempo real, filtros, toda a parte gráfica onde você consegue ter os dados tabulares e todos os dados gráficos. Isso aqui o usuário consegue criar em tempo do projeto. E aqui temos, focado em price, um dos dashboards pessoalmente que eu gosto mais, que é o de otimização de preço. Você tem os corredores, você consegue ver quem realmente está trazendo rentabilidade, quem está abaixo do seu preço floor, preço mínimo. Esse cliente, por exemplo, em azul, que te traz escala, porém está abaixo, vou mexer com ele? Talvez não, mas e os clientes não representativos que estão abaixo? Eu posso incrementar em quantos por cento para trazer uma receita de oportunidade? Obviamente que eu não vou trazer todo mundo para o meu preço mínimo de uma só vez, então aqui eu consigo saber qual é a minha oportunidade total e qual é a oportunidade realizada. Então, uma série de dashboards que a ferramenta traz para trazer novos insights e te pautar, te trazer uma série de insumos para a sua decisão. Segmentos e dashboards como elasticidade, caso vocês tenham algoritmos ou use machine learning ou inteligência artificial para ver até quando eu aumento o meu preço para não perder venda ou vice-versa, e tem esse acompanhamento aí das faturas versus preço em tempo real. Uma série de dashboards com diversos insights para pautar os negócios aí das companhias de vocês, sempre focado na margem como prioridade. O importante é, você tem visto as árvores, mas conheça a floresta, ou seja, em vez de olhar pontualmente como seu preço trabalha, como os programas de incentivo trabalham, ou como seus investimentos, marketing, calendários trabalham, veja a floresta, veja como todos eles se interligam e te traz uma margem positiva. E por que usa Vistex? Então aqui a gente mostra como diferentes departamentos têm interesse sobre os acordos, sobre as informações. Desde o gerente de vendas, que vai ver as comissões, os incentivos, a gestão de performance, gestão de clientes, os representantes que vão ver os seus atingimentos, o cliente para administrar os rebates ou seus contratos, o CFO que está focado na rentabilidade do negócio, na análise do gross to net, planejamento, provisões, qual é o descolamento entre a provisão e o realizado, o que efetivamente foi efetivado, e o departamento financeiro, para fazer todas essas solicitações de créditos, administração, conciliação, créditos para clientes, autoabatimentos ou todas as dores que possam ocorrer no processo operacional do departamento de finanças. Nesses slides, eu gostaria de mostrar a estratégia da Vistex. Então, basicamente, a Vistex entra com as soluções embedded, um approach embedded, ou seja, como um módulo, não é em cloud, é um módulo dentro do SAP, como se fosse SD, MM, FI, para desenvolvimento de contratos, administração de contratos, gestão de rebates, comissões, que é o que tem no white space do SAP Standard através de alguns módulos, a carência de novas ferramentas para gestão de contratos, com vantagens como single source of truth, única fonte de dados, não precisa replicação, o que gera melhor performance e não tem desvio de dados ou dados duplicados,
ou seja, a utilização de dados nativos e em real time e a valorização dos recursos de infraestrutura, trazendo escalabilidade ao SAP de vocês. No último dos capítulos, respeitando o tempo, temos as referências, frisando alguns clientes globais, nomes aí, como vocês podem ver, de diversas indústrias, e no Brasil, quando falamos em mais de 70 clientes, temos aí quais são os clientes que no Brasil utilizam nossas soluções para os diversos módulos, sejam para módulos de incentivos ou gestão de canais, ou para os módulos de pricing, aí, frisando grandes clientes como Johnson, Whirlpool, outros nomes aí de diversas áreas, como farmacêuticas, life science, agribusiness, etc. Falando um pouquinho da Vistex, uma empresa fundada em 1999, um Sulex, então é um Solution Extension em determinado momento da linha da parceria com a SAP, se tornou um parceiro global para desenvolvimento de módulos. Então, hoje ela conta com mais de 1.600 colaboradores e mais de 1.000 clientes com escritórios em todos os continentes. Bom, pessoal, agora eu vou abrir o fórum para questões. Fiquem à vontade caso tenham perguntas. O importante é not all adds up, ou seja, agora tudo soma. E aqui os nossos dados de contato. Bom, pessoal, alguma dúvida? A gente continua. Podemos encerrar. Rose, Carla, Robson, alguns dos participantes. Oi, Tiago. Eu acho que, bom, o Robson está aqui parabenizando, que ficou bem legal. Obrigada, Robson, pelo elogio. O que você acha de nós encerrarmos, se alguém não tiver perguntas? Ninguém tiver perguntas. Legal, tranquilo. Acho que a mensagem foi passada, ficamos aí à disposição e os contatos de apresentação depois a gente compartilha. Perfeito, combinado então. Então, você pode fazer seus agradecimentos e depois eu faço o fechamento, então. Legal, pessoal. Obrigado pela atenção, pelo tempo dedicado no momento aí difícil, uma enxurrada de lives, de webinars, que a gente está passando por um momento bem difícil do new normal com essa pandemia. Mas agradeço o tempo de vocês, espero que a mensagem tenha sido proveitosa e legal para vocês. E ficamos aí à disposição como Vistex, ou eu, Marcos, ou do nosso departamento de vendas ou de projetos, a disponibilidade aí para atender vocês prontamente. Perfeito, Tiago, muito obrigada por